Eu sou a Vera Lima e você está no Fala Mulher. Informação direta ao ponto. Olha, todo episódio aqui nós temos uma mulher que tem uma história de vida fantástica e que tem algo para nos dizer que pode nos inspirar. Talvez a história dela pode ser uma história que você esteja vivendo, mulher, mas também pode ser uma história que vai te dar aquele gatilho, aquele toque de que você pode procurar e buscar outros caminhos, porque ela fez isso. Hoje, aqui conosco, a advogada Rita Galvão. Doutora Rita, obrigada, minha querida. Eu que agradeço o convite. Que prazer te receber no Fala Mulher. E nós vamos entender um pouquinho da história da doutora Rita. É claro que a gente sempre, gente, para crescer, para ir para frente, para estar caminhando, a gente, mesmo que não olhe para o passado, se a gente não olhar, ele faz parte. Foi ele que nos fez chegar até aqui. A gente vive o presente. E o futuro, a gente às vezes até projeta. Eu creio que todas nós projetamos. Mas o futuro, ele é incerto. Você sabe disso. Então a gente vive, dizem que a gente vive só o agora, porque a gente não vive nem o presente. É esse instante que a gente está aqui. Doutora Rita, você está à vontade aqui conosco? Estou super à vontade, já me senti em casa. Maravilha. Eu queria que você se descrevesse para a gente. Você é uma mulher negra hoje com um alto cargo na área do direito. Mas vamos falar um pouquinho de onde vem a Rita que está diante de mim. Rita Galvão Pereira. Eu já sei que você tem o Pereira, né? Rita de Cássia, por causa Meu pai era devoto de Santa Rita, escolheu Rita de Cássia e o Pereira de mãe e o Galvão de pai. Ótimo. E assim, quem que é você? Então, eu sou a Rita, para minha mãe eu sou a baixinha, para algumas pessoas eu sou a pretinha, por exemplo, a minha madrinha. E eu sou a Rita que é criada, nascida e criada em comunidade, ali na Vila dos Marmiteiros, aquela vila atrás do Juizado Especial Criminal, né, que também tem uma marca aí recente na minha Sim. história. E filha de 6 filhos por parte de pai e 3 filhas mulheres por parte de mãe. E aí eu gosto de contar essa história porque é o que me forjou e a força, a resistência, o olhar crítico, várias coisas que eu desenvolvi no decorrer da minha vida, vem de formação, vem de dentro de casa mesmo. E você é filha de um líder comunitário e de uma costureira. Isso. E a sua vida? Me conta um pouquinho, assim, desse passado aí, recente, porque você é uma mulher muito nova, né? O que você pode dizer de lá para cá que forjou essa Rita que a gente conhece hoje? Então, a Rita de hoje está com 43 anos, né? Nesses meus 43 anos, desde muito pequena, eu me vi lutando como sobrevivente, como militando de alguma forma para chegar até aqui. Meu pai e minha mãe se conheceram muito novos e a construção Dessa relação. dessa relação entre eles se deu de uma forma forjada muito com dor e também com amor. Porque a ausência de algumas questões, tanto na vida do meu pai e da minha mãe, por exemplo, a minha mãe foi criada dentro de uma família muito estruturada, eu falo... Qual o nome dela? Minha mãe, a Cida, A né? Cida, tá. Cida, é Maria Aparecida, a gente é Chama de conhecida como Cida. Cida. Uhum. E aí, a Cida, por exemplo, ela foi criada com uma família com uma estrutura legal. Pai, mãe, tinha ali, né? As condições financeiras não eram as mais adequadas, mas meu avô, minha avó sempre estava buscando melhorar essas condições de vida para os filhos. E aí, minha mãe, por ser a irmã, a filha mais velha, também vinha nesse lugar de segunda mãe da família. Então, minha mãe, beijo, mãe. Minha mãe é um amor, é uma pessoa, assim, maravilhosa e que, graças a Deus, eu convivo com ela nessa terra e ela é meu suporte emocional, financeiro, quando preciso também. Então, eu vou deixar aqui esse agradecimento. E essa minha mãe, ela é madrinha de todos os irmãos dela. Olha, que É. lindo. E aí todos eles chamam ela de Dinha. Ah, Dinha, Dinha. Então ela Então, ela é um suporte mesmo, né? Ela é ela um é o esteio suporte, da é o família. esteio.
E eu fui criado nessa família por parte de pai, que era almoço de domingo, todo mundo reunido ali, fazendo, descascando a batata para maionese. Meu avô levantava cedo para ir lá buscar o frango abatido na hora, lá na cabana, pai Tomás lá. Aham. E aí ele vinha com aquele frangão, que tinha que ser um frango grande, mais de 3 Sim, quilos, ou sim. quando era Alimentar a família a toda. família toda. Então eu fui criada por parte de mãe com esse afeto, né? Essa Sim. troca de afeto. Natal lá em casa sempre foi aquela coisa maravilhosa. Então, vinha gente de outras famílias que, às vezes, estava sem pai ou mãe próximo, vinha pro Natal e passava o Natal lá em casa. Então, sempre a gente fala daquelas músicas de Natal lá em casa, Sim. vem essa memória afetiva, essa coisa. Em relação ao meu pai, a situação já era diferente, porque meu pai, ele foi um cara criado num contexto familiar que a gente chama hoje de desestruturado, e perdeu o pai, a mãe, também muito jovem, e foi criado num outro contexto. E se forjou também na marra, né, na sociedade. Então, com 12, 13 anos de idade, meu pai já morava sozinho, já estava correndo atrás das coisas dele, comprou uma eguinha, aí uma carroça, e ele Sim. sempre foi Batalhador. empreendedor, que a gente fala Sim, hoje, né? Empreendedor empreendedor. esforçado, mas ele sempre foi dono do seu próprio negócio, que a gente fala empreendedor de si mesmo, né? Sim. E a gente foi criado com essa mentalidade. Então, até certo ponto, minha mãe costureira, e eles com nós três, né? A gente, três pequenos, que eu tenho duas irmãs. Eu sou a do meio, então a Michela, que é minha irmã, que também é um suporte, que ela é muito importante na minha vida. E a Nayara, que é a mais nova também, que eu falo que hoje eu não tenho filho, mas uma das coisas que eu fiz era tentar ser aquela irmãzona Aquela que irmãzona, cuidava, que fazia. Deu certo em algumas coisas, outras nem tanto, porque cada um tem uma Sim. personalidade, mas eu acredito que eu aprendi isso dentro ali desse contexto de cuidado, né? Essa Sim. questão do cuidado. E aí vem a Rita. Como que nasce a Rita advogada? A Rita advogada, ela vem de uma questão, parece que eu já nasci com essa, não vou falar que é um Essa dom, veia aí, com né? essa veia ou com propósito. Porque quando meu nome seria outro, meu nome seria Bruniela Ingrid. Olha só. E minha mãe escolheu esse nome porque minha mãe gostava muito de telenovela, aquelas coisas Sim. todas, e acho que ela conheceu uma pessoa que. Era a Bruniela. E aí todas as minhas. A minha irmã, a Michela, já era Michela Ingrid, eu Olha. seria Bruniela Ingrid, e a Nayara, que é a terceira filha, se chama Nayara Ingrid. Então, meu pai veio e destruiu esse plano da minha mãe e colocou meu nome como Rita de Rita de Cássia. Que é bonito. É bonito. Aprendi a gostar do nome, da importância do nome, mas se a gente for olhar, né, no viés hoje de proteção, a criança, adolescente, as mulheres, naquele momento também foi um momento violento. Foi uma violência, né? Você gestar 9 meses e tá E tudo não tem o ali. direito de dar o nome E à tá pessoa. tudo ali escolhido. Você tem um sonho de ter ali as Ingrids, né? As 3 Ingrids. Na verdade, ela nem pensava na Arenda, era eu e a Michela, inicialmente. E aí, essa violência de ser uma sociedade patriarcal, e que é o homem que registra, né? Sim. O filho como diz, pai é quem registra, até hoje a gente fala sobre isso. E aí, meu pai. Quer dizer, a gente fala sobre isso num outro viés, né? Isso. Que de fato do ponto de vista legal, mas não, né? Não do ponto de vista Moral, social, moral, enfim. Mas e aí? Aí ele veio e chegou. Minha mãe escreveu meu nome para ele, ele veio, chegou e falou assim: chegou com a minha certidão, me chamando de Ritinha. Ritinha, Ritinha, Ritinha. E aí, nesse momento, a minha mãe ela conta, né, com a tristeza da época, ela fala: olha, eu nunca vou chamar por esse nome, não foi eu que escolhi, eu não gosto desse nome. Então, se você chegar em qualquer lugar que minha mãe, eu estiver andando na rua, se estiver com minha mãe, ela fala, baixinha, baixinha, vem cá. Ela não me chama pelo meu nome, porque ela não gosta do meu nome. Mas aí a gente vai ressignificando as situações, porque
a partir do momento que eu fui crescendo, que eu comecei a frequentar as escolas, porque aí a gente foi criado com essa mentalidade, dê o seu melhor, seja o seu melhor. Se for para ser... então, eu sempre buscava ser chefe de turma na escola, era pivô de handball. Então, se eu ia praticar o esporte, eu queria estar ali na liderança de alguma coisa. Se eu sempre queria... tinha um motim na escola por causa de merenda, ou porque o professor de matemática, ou porque o professor de história Você estava lá na frente. Eu estava lá na frente, sempre ali, né, Aham. liderando esse movimento. E aí eu vi que eu precisava melhorar essa questão da liderança. E eu sempre fui uma pessoa muito tímida, que eu não falava muito. Eu dava as ideias, mas eu ficava mais ali Mais nos retraída. bastidores. Então eu comecei a me colocar nesse lugar. E muito meu pai falando isso. Quando eu estava com 17 para 18 anos, eu fiz um processo seletivo, aquele para agente comunitário de saúde. Quando instalou aquele programa do SUS, né? A saúde da família e tal. Eu fui uma das primeiras. Então, além de eu ser a filha do Messias, eu rodei de casa em casa ali na minha comunidade, que eles me colocaram na minha região mesmo. Então, eu rodei de casa em casa. Eu sabia nome, sobrenome, fulano, de cada pessoa ali. Então, eu comecei a ser a Rita, filha do Messias, mas eu... Ei, dona Maria, ei, dona fulana, ei, seu Sebastião, que eu passei a ter essa relação com a comunidade. E aí, meu pai falou assim, não, você não vai trabalhar com isso, não. Vai trabalhar por conta própria. E montou um depósito de material de construção para a gente. E aí, nesse depósito, foi quando eu realmente vi o que eu precisava crescer, onde que eu precisava evoluir. E a minha voz veio desse lugar, porque eu era uma menina de 17 para 18 anos, franzina, que chegava um monte os peão, que a gente fala, da construção civil, falava, eu quero aquilo, eu quero outro. Vendedores, por exemplo, que chegava lá, e às vezes meu pai não estava. Aí ele falava assim, eu queria falar com o dono. Aí eu ficava assim, sabe, aquela coisa meio retraída para falar, e não conseguia resolver as coisas. Então, às vezes meu pai desempenhava várias funções, ele dirigia caminhão, ele colocava caçamba, ele fazia reboque, carro batido, entregava, era uma confusão. E aí eu chegava e falava, ele falou assim, por que você não resolveu tal situação? Era você que estava aqui, perguntou quem que era o dono, quem era o proprietário, você fala, sou eu, levanta essa voz, não sei o quê, não sei o quê. E começou, falou assim, vai. Se eu chegar aqui de novo e tiver alguma questão pendente que você não tiver resolvido, eu vou apelar com você, aquela coisa toda. E aí eu começava, eu tinha que ter voz. Então, aí eu comecei a mostrar a sua força. mostrar essa força. E daí, a escolha do direito veio, assim, inspirada em alguém ou você buscou o direito por uma questão, talvez até própria mesmo? Questão própria. O direito, ele, igual eu falei, como eles falam que a Santa Rita é advogada das causas impossíveis, né? Eu já vim com esse nome. E aí, quando eu era pequena, muito pequena mesmo, que era um momento muito tenso lá em casa, dessa questão da violência doméstica, sempre que eu via uma situação violenta, meu pai sendo violento com minha mãe, né, triste, acuada e tal, eu falava que eu ia... Eu não sabia o que advogado fazia. Eu sabia que eu tinha que estudar, que eu queria ser delegada e que eu queria colocar meu pai na cadeia porque ele maltratava minha mãe. Então, a Michela, minha irmã, sempre fala, pensa uma pessoa indesistível. Ela, com 6, 7, 8 anos, falou que ia ser... Descrevia que queria ser advogada para colocar o pai na cadeia, aquela coisa toda, e da área do direito. E de lá para cá eu vim perseguindo isso. E mesmo quando eu estava em outras profissões, como eu falei, fui agente comunitário de saúde, depois eu fui proprietária de depósito de material de construção, e depois, dentro dessa minha perspectiva de ser filha de líder comunitário, da minha mãe, costureira muito conhecida lá no bairro, eu me vi, inclusive, uma pessoa falou assim, Rita, você tem um perfil para ser conselheiro tutelar, tá saindo o processo seletivo agora. Eu não sei se você vai lembrar, ele é muito conhecido hoje na internet, que é aquele cara que fala, pega a visão. Sim. O Rick Chester. O Rick Chester, sim. Rick Chester, eu conheci ele também na época, né, de política, que também envolvi politicamente, né, meu pai envolveu politicamente, era petista vermelho, daqueles assim, que eu falo que a nossa convivência, a nossa comunidade, as nossas questões ali foram salvas pela política.
Sim. que ele passou a ter uma ética maior, ele Sim. apoiou, né, uma das mulheres que para mim também é uma referência na minha vida, que foi a vereadora Neuzinha Santos, Sim. vereadora por 4 mandatos em Belo Sim. Horizonte, fez revolução, e eu acompanhei diretamente isso. Então, quando eu falei que eu queria fazer direito, foi nessa parte da infância, mas quando eu concretizei isso, que eu fui para dentro do Conselho Tutelar, né, outras pessoas me viram me enxergar nesse lugar, e eu também fiquei lá no conselho quase uns 3, 4 mandatos, hora titular, hora suplente, e comecei, sim, a ter a minha voz. Saí daquela questão de ser filha do Messias para ser a Rita Galvão, conselheira tutelar, e aí dentro do Conselho Tutelar eu realmente consegui pagar a faculdade, porque era uma luta. Sim. Nesse decorrer, quando eu estava no primeiro período de faculdade, meu pai faleceu, na verdade ele foi assassinado. Ele foi um líder comunitário que era amado e odiado, então quando a gente vê essas questões, né, que depois a gente fala sobre isso. Quando alguém entra na comunidade para dizer o que você vai fazer, o que você não pode fazer, aquele olhar, né, você fica muito visado, tanto por polícia quanto por pessoas mal intencionadas. É uma luta, né, É uma doutora Rita? luta. É uma luta. Agora, e aí você buscou, então, com tudo isso, que direito você buscou? Hoje você atua na área, eu vejo que você está presidenta da comissão eh, Da da verdade. verdade sobre a escravidão negra, né, no Brasil. É uma comissão importante da Ordem dos Advogados do Brasil. Você é a primeira mulher negra presidenta dessa comissão. Eh, e o direito, por onde você tem transitado? Então, por essa minha construção social, os direitos humanos foi o Sim. primeiro que chegou para mim, né? Hoje em dia eu falo que se na minha época tivesse, por exemplo, conselho tutelar, talvez eu não tivesse essa vivência que eu tenho, e a minha mãe também não passaria por várias situações, porque teria algum órgão, alguém ali que a Sim. protegeria. Então, quando eu comecei a pensar qual área do direito, não foi eu que escolhi a área do direito, a área me escolheu, que é a especialidade em criança e adolescente, né? Eu sou especialista em direitos humanos das crianças e adolescentes, e aí nessa especialidade a gente vai desaguando ali, por exemplo, no direito de proteção contra a violência doméstica, que é onde eu fui forjada Sim. ali também, como eu disse. Então a gente deságua no direito, na proteção das mulheres, Lei Maria da Penha, Estatuto da Igualdade Racial, porque a gente coloca também que a maioria dessas mulheres e meninas negras que sofrem violência, tanto física, quanto moral, quanto psicológica, elas estão ali inseridas num contexto mais vulnerável, que infelizmente está dentro ali de uma comunidade. Então, a maioria dos casos de atendimento no Conselho Tutelar envolviam meninas e mulheres negras, meninas Sim. e mulheres negras. E a minha atuação na questão da violência doméstica também envolve muitas mulheres negras com seus filhos que têm ali seus direitos violados. E isso deságua no direito penal, porque ao mesmo tempo que eu estou aqui fazendo uma representação contra uma criança, contra um abusador de uma criança, eu sou ali a assistente de acusação quando tem a ação penal, e aí eu vou para o direito penal. Então, isso vai puxando a outra, que é uma mulher negra, está numa situação de vulnerabilidade, que a filha foi violada, e aí ela precisa também, às vezes, de uma guarda, de definir a guarda, de proibir que aquelas crianças tenham contato com o genitor, né, ou com a pessoa, o violador do direito, que geralmente, infelizmente, é da família, né? Sim. A maioria dessas violações Infelizmente. vem Da própria da família. própria Tá família. ali. Ô, gente, a gente conversaria com a doutora Rita por mais outro tempo, vários episódios, e conversaremos. Ela tem muitos casos para contar para a gente, tanto do exercício da profissão, como desse enfrentamento, né, ao abuso, à intolerância. Ela sofreu intolerância já muitas vezes, inclusive vocês devem ter acompanhado, né, que ela foi impedida de entrar, né, com o seu turbante, né, numa instituição aí, né, do judiciário para exercer a sua profissão da advocacia, enfim. Viveu essa questão da violência doméstica, contou para a gente aqui, né, como é que ela foi sendo forjada, naturalmente, que daquela relação que ela viveu de infância,
de abuso ali, né, no seio da sua família, ela foi buscando superar, entender, corrigir a rota e, enfim, estar hoje no lugar em que ela representa uma força feminina de uma mulher negra que está aí fazendo acontecer, transformando vidas. Eu sou a Vera Lima e te agradeço muito por estar aqui conosco no Fala Mulher. E se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, comente. Vai ser muito importante a sua participação aqui nesse episódio. Afinal de contas, a gente faz esse podcast para que você possa se inspirar, se encontrar aqui conosco e também nos contar aí a sua história. Eu aguardo aí a sua mensagem. Um beijo para você. Até o próximo. Fala, mulher.